E aí galera, beleza? Vamos nessa? Mais uma aula de física? Olha só, hoje nós vamos estudar a aceleração, ok? Então vamos nessa. Galera, olha só, a aceleração é a grandeza física que indica a variação na velocidade de um móvel, tá? Como assim a variação na velocidade de um móvel? A aceleração vai indicar o quanto um veículo vai aumentar a sua velocidade ou o quanto esse veículo vai diminuir a sua velocidade, tá certo? Seja um carro, uma moto, um caminhão, uma bicicleta, qualquer veículo. Por exemplo, preste atenção aqui na frase. Um carro partiu do repouso com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui, ó, metro por segundo ao quadrado, é a unidade de medida da aceleração. Cuidado para não confundir com o metro por segundo da velocidade, tá certo? Então, o que é que isso significa? 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que o veículo ele vai aumentar a sua velocidade 10 metros por segundo, né? A cada 1 segundo, o veículo aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Preste atenção na tabela. Temos aqui, ó, tempo e velocidade. Então, o veículo partiu do repouso. Contagem, né, o início do tempo, 0, velocidade do carro, 0. Após 1 segundo, depois que o veículo partiu, com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o que é que acontece? Ó? O tempo, né, após 1 segundo, a velocidade do carro é 10 metros por segundo. 2 segundos, velocidade já passa 20 metros por segundo. 3 segundos, já passa para 30 metros por segundo a velocidade. 4 segundos, eu tenho 40 metros por segundo a velocidade do carro. Então, o que é que está acontecendo? A velocidade ela está aumentando de 10 em 10, tá certo? Caso fosse o contrário, caso pisar no freio, né? A pessoa pisa no freio de um carro, pressiona o freio da moto, o que é que vai acontecer? Eu vou estar imprimindo, vou estar submetendo aquele veículo também a uma aceleração, porém será uma aceleração negativa, tá certo? Nesse caso, ao invés da velocidade aumentar, a velocidade iria diminuir, também de 10 em 10, tá? Beleza? Cálculo da aceleração. Como é que a gente vai calcular essa aceleração? O cálculo da aceleração, gente, é bem semelhante ao cálculo da velocidade que a gente viu nas aulas anteriores. A fórmula, né, o modelo de fazer as contas é o mesmo, só muda as letras, os símbolos de cada grandeza. Então aqui a letra A, minúscula, vai representar a aceleração, tá certo? O ΔV, variação de velocidade. Lembra, variação, velocidade final menos a velocidade inicial, tá certo? Sempre que aparecer um delta, você já preste atenção nessa ideia. Final menos o inicial. ΔT, mesma coisa. Tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, o A é aceleração, o ΔV, variação de velocidade, e o ΔT, variação de tempo, ok? Então, com essa expressão matemática, a gente calcula a aceleração de um carro, de uma moto, de uma bicicleta, de qualquer veículo, beleza? Comparando acelerações. Então, vamos dar uma comparada nas acelerações que a gente tem tanto na natureza quanto nas máquinas, né, nos modelos artificiais. Então, olha só, aceleração de queda livre de um corpo. Como assim? Um corpo que foi solto, que está largado, que está caindo em direção ao solo. Esse corpo que está caindo em direção ao solo, ele vai possuir uma aceleração que é chamada aceleração da gravidade. Essa aceleração é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Galera, olha só, essa aceleração da gravidade, ela é uma aceleração bem elevada, tá? É uma aceleração alta. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar um carro de Fórmula 1, por exemplo, um carro muito potente, a aceleração desses carros, quando parte do repouso, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, no caso do carro, vai ser um pouco maior, 10,2, 10,8 metros por segundo ao quadrado. Mas mesmo assim, é bem próximo da aceleração da gravidade, tá certo? Aí olha só, como eu falei no slide anterior, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, por exemplo, em uma queda de 3 segundos, o corpo atinge o solo a 30 metros por segundo, o que é equivalente a 108 quilômetros
por hora, tá certo? Transformando 30 metros por segundo, a gente encontra o valor de 108 km por hora. Então imagine um objeto que está em queda e ele leva apenas 3 segundos para tocar o solo. Mesmo assim, ele atinge a velocidade de 108 km por hora em apenas 3 segundos. Isso é uma velocidade razoável, tá certo? Então, muito cuidado aí, principalmente com as crianças, nos edifícios, nos prédios, mesmo que sejam prédios baixos, né? Primeiro andar ali, colocar sempre aquela tela de proteção para tomar cuidado com as crianças, beleza? Galera, aceleração de um carro popular, tá? Um carro popular, um Gol, um Onix, um Palio. O que é que acontece? Quando o carro parte do repouso, a aceleração desses veículos é aproximadamente 2,7 metros por segundo ao quadrado. Olha só, comparando mais uma vez com a gravidade, bem menor se eu comparo com a aceleração da gravidade, tá certo? Aceleração da gravidade para o nosso planeta, planeta Terra. Aí aqui voltando para o carro popular, em 3 segundos o carro atinge cerca de 8 metros por segundo, ou 28,8 quilômetros por hora. Olha a diferença entre a aceleração do carro popular e a aceleração do corpo em queda livre, né? Pensando aqui na aceleração da gravidade. O carro popular atinge a velocidade de 28,8 km por hora em 3 segundos. Já um corpo que está em queda livre, submetido à aceleração da gravidade, atinge 108 km por hora. Olha a diferença, ok? Quando a gente vai para a natureza, os animais, olha o que acontece. A aceleração de um guepardo ou chita, tá? Tá aqui a foto do bichinho. Esse bichinho aqui é o animal, um dos animais mais rápidos do mundo, tá? Ele atinge 72 km por hora em apenas 2 segundos. A aceleração dele também é muito elevada, igual à aceleração da gravidade do nosso planeta, beleza? Vamos fazer o exemplo das continhas agora? Olha só, primeiro exemplo, presta bem atenção. Em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora, em 8 segundos. Qual é a aceleração desse automóvel em metros por segundo ao quadrado, tá certo? A aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo ao quadrado, tá certo? Então a questão me deu o ΔV, 108 km por hora, eu não vou precisar fazer final menos inicial, já foi dado o valor da variação da velocidade, 108 km por hora, tá certo? Quando aparecer apenas um valor de velocidade, você já pode considerar como sendo o ΔV. Então meu ΔV, 108 km por hora. O ΔT também foi dado, 8 segundos, e está pedindo o valor da aceleração, ok? Então a gente vai jogar na fórmula, porém, olha só, 108 km por hora. A questão está pedindo em metro por segundo. Então, eu preciso converter de quilômetro por hora para metro por segundo, tá certo? Porque a questão está pedindo em metro por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. Então, vamos converter, transformar 108 km por hora em metro por segundo, beleza? Então, aqui embaixo, transformando para metro por segundo. Como é que a gente transforma? É só dividir o valor por 3,6. A gente viu isso nas aulas anteriores, de velocidade média. Então, dividindo aqui, ó, 108 por 3,6, eu vou encontrar o valor de 30 metros por segundo, beleza? Transformei, agora é só jogar na fórmula da aceleração. Então, A de aceleração é igual ao ΔV, variação de velocidade, pelo ΔT, variação de tempo. Então, substituindo, A vai ser igual, o ΔV substitui pelo 30, tá? O valor transformado para metros por segundo, e o ΔT eu substituo pelo 8, tá? O tempo aí em segundos que o carro levou para atingir 108 km por hora, ok? Aí é só dividir, 30 dividido por 8, 3,75 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do veículo, tá? Tá aqui o veículozinho bonitinho aí com carinha todo feliz no carro, ok? Vamos fazer o exemplo 2? Galera, olha só, o exemplo 2, ele tem um detalhe a mais, tá? Presta bem atenção aqui. Um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora. Quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a velocidade de seu veículo para 88 km por hora, num intervalo de tempo de 3 segundos, ok?
Qual é a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo, expressa em metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, quando se fala em aceleração escalar média, é a mesma coisa da aceleração, tá? Você vai fazer a mesma continha, ok? Então, a questão me deu duas velocidades. A primeira velocidade, 250 km por hora, será o V1, a velocidade inicial. E a segunda velocidade, 88 km por hora, será o V2, a velocidade final. Deu o ΔT, o intervalo de tempo, 3 segundos, e pede a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o ΔV, né? A gente vai usar a formulazinha da aceleração, então eu preciso do ΔV. Vou calcular o ΔV, já que a questão me deu dois valores de velocidade, velocidade final e a velocidade inicial. Lembrem sempre, o delta, variação, final menos o inicial, tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Então, meu ΔV vai ser a velocidade final, que é o 88, menos a velocidade inicial, 250. 88 menos 250 vai dar menos 162. A gente subtrai e repete o sinal do maior número, que no caso é o 250. Então, menos 162 km por hora, tá certo? Eu tenho aqui uma velocidade negativa. Como a questão está pedindo a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu preciso converter os 162 km por hora para metros por segundo. Então, transformando, né, convertendo em metros por segundo, lembrando, é só dividir por 3,6. Então, 162, né, menos 162 dividido por 3,6 vai dar menos 45 metros por segundo. Transformei, agora é só jogar na fórmula. Então, a minha aceleração vai ser igual o ΔV, menos 45, dividido pelo ΔT, 3. Menos 45 dividido por 3, menos 15 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Por que apareceu o sinal negativo? Porque significa que o piloto pisou no freio, tá? Então, a aceleração é negativa. A cada 1 segundo, a velocidade diminui em 15 metros por segundo. Beleza, galera? Dúvidas do pessoal do MH e do BW é só procurar no WhatsApp. Valeu!